Essa é a quarta vez que nós nos encontramos aqui virtualmente, né? A Bytes e convidado para discutir temas que são relevantes nessa pandemia. Então, estamos na quarta semana. Então, a cada semana nós fazemos um encontro que sempre é às 17 horas, das 17 às 18, né? De duração, com um convidado que traz um conhecimento aqui para nós discutirmos nosso papel diante dessa pandemia. Como regra aqui, a gente pede que todo mundo fique com o telefone, o microfone fechado, o vídeo fechado. Eu e Ana aqui vamos fazer a gestão disso. A partir de agora, a gente começa a gravar o vídeo. Se alguém tiver algum problema em relação a participar dessa gravação, então, infelizmente, é um procedimento que a gente faz isso para colocar isso no YouTube depois. A gente só vai gravar o início da minha fala e o final da Janaína. As perguntas não serão gravadas, né, porque aí é uma questão de cada um. E o modelo de perguntas, que vocês têm um recurso aí na aba de vocês podem levantar a mão. Aí vocês levantam a mão e aí eu, Ana, liberamos o microfone e vocês falam com a Janaína. Só para vocês fazer uma breve apresentação da Janaína aqui. Janaína, a primeira vez que eu conheci Janaína, eu fiquei impressionado que eu fui onde ela trabalha atualmente e vi como a neurociência podia ser aplicada ao uso da propaganda. Né? Como você fazer propagandas mais efetivas usando técnicas de neurociência. E eu fiquei impressionado e desde então a gente construiu um relacionamento. Depois eu conheci posteriormente o marido da Janaína e a gente ficou conversando muito sobre esses assuntos. Então, só para fazer uma breve introdução de Janaína, Janaína é doutora em neurociência pela Universidade de São Paulo, com foco em neuroeconomia, que ela pode explicar o que seria isso. Ela foi pesquisadora visitando a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui em São Paulo, né? E na ECA, que é a Escola de Comunicação da USP. Tem mais de 15 anos de experiência utilizando princípios da neurociência para entender as dinâmicas de decisão, padrões de consumo e comportamento. Então, é isso que ela vai falar nesse nosso evento aqui. E, além disso, Janaína é a diretora de ciência do laboratório da Nielsen aqui no Brasil, o Nielsen Neuro. Então, ela tem realmente uma bagagem aqui impressionante para compartilhar com a gente. Então, eu vou passar agora para a Janaína, ela vai falar como padrão, ela faz a exposição dela, depois a gente faz as perguntas. Janaína, é com você. Obrigada, Manuel. Obrigada pela generosidade também. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Janaína Brisante e queria usar essa hora para a gente conversar um pouco sobre uma possível visão da neurociência em relação ao comportamento do consumidor durante essa crise que nós estamos vivendo agora do Covid. Se tem um tema que é bastante estabelecido em pesquisa de neurociência e psicologia, é que o contexto influencia muito a percepção e a tomada de decisão e o comportamento. Então, o contexto no qual nós estamos vai influenciar bastante a forma como nós percebemos o mundo e a forma como nós agimos frente ao mundo. Eu queria dar um exemplo para vocês. Se eu mostrasse essa imagem para vocês, suponha que vocês nunca tivessem visto essa imagem antes, tá? E perguntasse o que significa essa imagem, vocês ficam vendo esse sinalzinho aqui na minha tela ou não? Manuel, você pode me falar? Os hosts, Janaína, pode ficar tranquila. Ah, tá bom. Se eu perguntasse para vocês o que é essa imagem, você nunca viu isso antes, pode dizer que de repente é uma pia vista de cima com argila dentro. Sem contexto, isso pode parecer qualquer brincadeira artesanal ou até de uma criança. Mas se a gente coloca um pouquinho de contexto, a gente vai ver que essa imagem, na verdade, é uma peça do Cid Meirelles, da década de 70, que fica no Itaú Cultural. Então, se você ainda estivesse no Itaú Cultural vendo uma peça dessa, não teria nenhuma dúvida de que se trata de uma peça de arte e que tem toda a sua
o seu contexto e significação por trás. Trazendo isso um pouco mais para a nossa realidade de hoje, se a gente... Está com um pequeno atraso na animação, tá? Se a gente fosse ver uma imagem dessa 1 ano atrás, talvez a gente poderia imaginar que essa pessoa estava, de repente, num protesto contra o descarte responsável de plástico, mas hoje a gente olha essa imagem e imagina que esse senhor está numa tentativa desesperada de criar uma máscara alternativa de proteção ao Covid. Então, o contexto importa muito. O contexto influencia a cor que a gente percebe nas coisas, influencia o tom que nós damos para as coisas, dependendo de com quem você está, você vai ser julgado de uma maneira diferente, dependendo de quem está com você, você vai comprar de maneira diferente no ponto de venda. Então, o contexto influencia muito o jeito que seres humanos se comportam. Considerando isso, como plano de fundo, eu queria falar sobre 3 coisas que são importantes para a gente levar em conta em relação ao comportamento de consumo durante a crise que nós estamos vendo agora, tá? O primeiro ponto diz respeito à relevância, necessidade e prioridade que vão afetar a relevância para o consumidor. Basicamente, o que nós fazemos, né, é prestar atenção seletiva ao que é considerado mais relevante e modificar comportamento de tal forma que a gente se adeque em relação ao que é mais relevante. Então, como vocês podem imaginar, e todo mundo já sabe, há categorias, né, de atuação em indústrias que tiveram um consumo crescente durante essa crise. Então, o consumo de alimentos não perecíveis, o consumo de produtos de limpeza, de conteúdo por streaming, de conteúdo relacionado à culinária, artesanato, exercício em casa. Então, todos os produtos em home tiveram um grande crescimento, enquanto outras indústrias tiveram uma queda grande, como, por exemplo, restaurantes, viagens e qualquer coisa que seja fora de casa, né? Nesse contexto, quando alguma coisa é menos relevante, o consumidor sempre vai prestar menos atenção, ele tende a se engajar menos emocionalmente e provavelmente vai gerar menos memória para aquilo que ele está vendo. Então, esse é o grande desafio, né? Uma publicidade que não é relevante para o momento, ela tende a ser descartada por esse consumidor. Em especial, aquela que traz produtos e serviços aos quais ele não tem mais acesso ou até sente falta, né? Então, esse tipo de comunicação há que se tomar muito cuidado, porque ignorar o momento de crise que nós estamos agora para continuar comunicando o que vinha sendo comunicado antes pode ser um grande erro. Isso é uma coisa bastante perigosa para a marca, tá? Portanto, é muito importante que as marcas consigam destacar a relevância que elas têm para o momento. Então, se elas conseguirem fazer isso, elas têm muito mais chance de se ancorar no sistema de memória e reforçar seu posicionamento, né? Tem várias marcas que estão fazendo isso, né, de maneiras distintas. Então, se você tem um produto que está com queda agora, de repente você consegue produzir um outro produto secundário para a sua indústria, só que seja que é mais relevante agora. Então, de repente, você, né, se dedica menos em produzir bebida alcoólica e mais em produzir um álcool gel, por exemplo. Tá? Então, existem maneiras, estratégias de conseguir navegar nesse novo contexto. O segundo ponto diz respeito a hábitos. Hábitos, a maior parte das compras são direcionadas por hábitos, né? A gente tende a comprar por hábito. O que são hábitos? São comportamentos reforçados, então a gente tem recompensas por esses comportamentos, e eles são desencadeados por gatilhos, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, suponha que você costumava andar para o trabalho e parar numa cafeteria, tomar um café e comprar um chocolate para a hora do almoço, né? Agora isso não está acontecendo mais, você não está indo andando para o trabalho. Então, você não está mais consumindo esse café na cafeteria, que, aliás, está fechada, e não está mais consumindo esse chocolate. Ou ainda dando um exemplo mais recente, na Páscoa você costumava se reunir com a família e até presentear pessoas próximas com o ovo de Páscoa. E de repente nessa Páscoa você
comeu coisas diferentes no almoço de Páscoa que você costumava comer antes, e você até buscou alternativas para presentear essas pessoas próximas, que nem tão próximas, para aquelas que estão, alternativas ao ovo de Páscoa, né? Então, como mudou o hábito, mudou também o consumo. Isso é um grande desafio para as marcas. Daí a gente se pergunta muito, né? Será que os hábitos que estão acontecendo agora, eles vão ficar? A gente sabe que é muito difícil estabelecer novos hábitos, né? Não é simples. E depende praticamente de 3 coisas, né? Primeiro, de quão relevante é o novo hábito, por quanto tempo você tem que ficar praticando aquele novo hábito e quão diferente ele é de um hábito antigo, porque quanto mais inapropriado o hábito antigo porque você tem que fazer agora, maiores as chances de você mudar para um outro hábito novo. Portanto, essas perturbações mais disruptivas, né, elas podem criar realmente hábitos que vão permanecer depois da crise, né? Será que nós vamos continuar nos cumprimentando da maneira como a gente se cumprimentava antes, né? Em reuniões corporativas, as pessoas se abraçam, se beijam. Será que a gente vai começar a mover mais para um aperto de mão daqui para frente? Será que a gente vai começar a pensar 2 vezes antes de comprar uma marca mais premium para tentar economizar? Não dá para a gente prever agora qual que vai ser o impacto do que está acontecendo nas nossas vidas nesse momento após o pico dessa crise. Porém, eu apostaria que há hábitos que vão se solidificar, tá? E aí é um grande desafio para as marcas entender, bom, nesse novo cenário, quais hábitos novos são benéficos para a minha marca, para o meu produto, e quais não são. Então, se a minha marca se beneficia dos novos hábitos, vamos reforçar esses novos hábitos na comunicação. Por exemplo, se você trabalha numa indústria, né, oferece serviço de faça você mesmo. Porém, por outro lado, restaurantes, a indústria de turismo, qualquer tipo de serviço outdoor é muito importante, né, fora de casa, é muito importante ter uma estratégia de comunicação que, primeiro, mantenha o ponto de contato com esse consumidor durante a crise e, segundo, consiga restabelecer pós-crise um hábito antigo de maneira genuína. Isso é muito importante, né? Seres humanos são muito bons em identificar comunicações e intenções pouco genuínas. E a gente faz isso com comunicação, não só com pessoas. Um último ponto que eu queria trazer em relação à mudança de hábito diz respeito a uma das características principais dos primatas humanos, que é nós somos biologicamente sociais, né? Existem áreas do nosso cérebro especializadas em percepção de faces, áreas do nosso cérebro que estão ativadas apenas quando nós estamos numa interação social. Então, o que a gente vê, por exemplo, na indústria de copy-testing, de teste de comunicação, é que interações sociais positivas tendem a funcionar muito bem, né? Tendem a trazer um engajamento emocional alto, a favorecer geração de memória, serem fáceis de processar. O que pode acontecer agora? Se a gente mantiver essas comunicações durante a crise e talvez até um pouco após crise, dependendo de como os hábitos vão se manter, a gente pode ter uma comunicação que tenha o resultado inverso, né? Apesar de olhar as imagens aqui à esquerda com certa nostalgia, pode ser que comunicações que tragam interações sociais intensas tragam de maneira implícita, né, não declarativa, uma certa ameaça, né, um rompimento com o que deveria estar sendo feito agora, né? Então pode ser uma imagem vista como perigosa, né, como uma violação à norma, né? Então é preciso considerar. Ô, Schwartz, vai ser tua primeira POC remota, Schwartz? É preciso considerar esse novo cenário para pensar em comunicações durante crise e pós-crise. Não dá para a gente achar que vai dar para continuar comunicando interações sociais da forma como a gente vinha fazendo antes, sem nenhum pensamento estratégico por trás disso. E o terceiro e último ponto que eu queria discutir com vocês antes da gente começar a conversar é em relação a potenciais resultados de medo, ansiedade e incerteza, que são variáveis que influenciam muito a tomada de decisão e percepção nos seres humanos e também em relação ao consumo. Então, o que a gente sabe de ciência é que ansiedade e estresse prejudicam memória, função executiva, capacidade de resolução de problema, atenção e memória, né? E se a gente for pensar,
há uma complexidade muito grande hoje, né? Então, até outro dia era muito simples ir ao supermercado. A gente comprava comida no supermercado, a gente levava as crianças para a escola, a gente falava oi para as pessoas, a gente se conversava perto, a gente ia até o parque caminhar, ia trabalhar. Então, muita complexidade aconteceu de repente e exigindo uma capacidade de planejamento bastante alta, tá? Isso aumenta o esforço cognitivo. Então, hoje, a gente tem um esforço cognitivo maior e a gente tem um cenário de incerteza. Então, há uma incerteza em relação ao futuro, uma incerteza em relação ao planejamento de coisas que eram simples até outro dia, né? E a gente sabe que quanto maior que um cenário de incerteza, é o pior tipo de cenário para tomada de decisão. É quando você não tem ideia dos possíveis resultados das suas escolhas, né? Nesses momentos, seres humanos tendem a evitar risco, né? E um momento em que o consumidor vai tentar evitar risco, pode ser que ele opte por caminhos mais familiares, tá? Então, pode ser que ele conte mais com heurísticas, com atalhos e vieses no momento de tomar de decisão de compra. Então, pode ser que ele opte por produtos que ele já conheça. Pode ser que esse momento não seja o melhor momento para lançar marcas ou linhas de produtos que não tenham relação, obviamente, né, direta com a solução de um problema agora, né? Então, sei lá, de repente você tem um novo produto que substitui o álcool gel, por exemplo, não sei. Aí ele tem uma relevância muito grande para o momento, aí sim, né? Mas se você não tem se é uma linha de produto ou uma nova marca que não tem uma ligação direta com a solução de um problema ou com a relevância do momento, talvez esse seja um cenário mais dificultoso para se lançar uma nova marca ou produto. Nesse cenário, é ainda mais crítico manter uma comunicação simples, tá? Porque quando a gente tem um momento de muito, que a gente fala de overload cognitivo, né, de muita complexidade, a gente sabe em ciência que muita complexidade tende a gerar frustração com a tomada de decisão, tendência a evitar risco, como eu já falei, até menor tolerância à dor. Tem várias coisas envolvidas aí. Então, é muito importante manter uma comunicação simples para ajudar no processamento de informação desse consumidor, tá? E aqui, falando também desde comunicação online, né? Então, o ponto de contato com um ambiente digital, em embalagens, que são, né, um ponto de contato importante dentro de casa com o teu consumidor, quanto nas lojas, né? Então, no varejo, que continua aberto, né, durante essa crise, é importante que a comunicação seja extremamente simples e clara, porque nesse ambiente o consumidor, ele, apesar de estar tendo contato com a marca que ele já conhecia, com gatilhos da marca que ele já conhecia, ele está num ambiente completamente diferente. Ele tem que ir à loja e sair de lá rápido para que ele evite o contágio, né? Então, tem toda uma situação especial, diferente do que era até outro dia, tá? E não dá para ignorar isso agora. Bom, por fim, né? Qual que é a implicação disso tudo em relação à comunicação, né? Eu trouxe aqui algumas implicações para a gente discutir. Então, a primeira delas é, como eu disse, a relevância. Acho que há 3 caminhos possíveis, né? Se o produto ele tem a ver com uma solução específica para o momento, então, suponha que a gente está falando de um produto relacionado à limpeza e à higiene, né? Então, ele tem uma comunicação que tem uma grande possibilidade de surfar na onda da relevância do momento. Você pode ter um produto que ele se adequou e começa agora a ser relevante, então, de repente, você prestava um serviço que era consumido fora de casa, por exemplo, aula de ginástica, mas agora você consegue se adequar e fornecer esse serviço via streaming para esse teu consumidor consumir dentro de casa. Ou você não tem relevância nenhuma, o teu produto, tua marca não tem relevância nenhuma porque está acontecendo no momento, mas você consegue manter algum ponto de contato com esse consumidor durante essa crise, para manter a tua disponibilidade mental na cabeça desse consumidor e, após a crise, conseguir trazer de novo a tua relevância para o dia a dia dele. Por que eu trouxe familiaridade aqui? Porque comumente as marcas fazem o erro de dar um salto que não conecta esse novo posicionamento relevante para a crise com o que elas já construíram até agora. Então, qualquer tipo de
comunicação, lançamento de subproduto, qualquer adequação a esse novo contexto, é importante que isso esteja arraigado na rede de memória do consumidor com o que a marca já construiu, tá? Senão, corre-se o grande risco de ter uma ruptura, de você não gerar memória, não gerar recall, não gerar nenhum tipo de ligação com o que você está fazendo, com o que a marca já construiu e também relevância, tá? E aí acaba não fazendo sentido o investimento que está sendo feito no momento. Segundo ponto é reforço de hábito. Então, como eu já falei, né? Se você tem uma marca, um produto que que está relacionado nesse momento com uma solução relevante, ótimo, aproveite isso, senão é importante que você consiga se manter disponível na cabecinha desse consumidor e que você venha reforçar um hábito antigo de maneira sempre genuína após o momento de crise, o pico de momento de crise. Então, lá na frente, quando a gente começar a se recuperar disso, buscar uma forma de genuinamente se reconectar com aquilo que o consumidor costumava fazer antes, sempre tomando cuidado, de olho para entender se aquele hábito antigo pode ser interpretado como uma irresponsabilidade, como alguma coisa que já não se aplica mais, tá? Não adianta querer forçar um posicionamento que já não faz mais sentido no novo mundo, tá? Então, eu acho que vale muito a pena as empresas agora investirem o seu capital intelectual em entender estrategicamente como que a comunicação e posicionamento de marca e de produto podem ter maior sucesso no momento que nós estamos agora e pós-crise, que talvez seja o maior desafio. Bom, como eu já falei, simplicidade da comunicação simples, direto ao ponto, tem mais chance de fazer tua marca ser relevante, relembrada e sair com sucesso lá na frente, tá? Quarto ponto é levar as novas normas sociais em consideração na comunicação, então está muito antenado em relação a isso, não achar que podemos repetir fórmulas ou comunicações pré-crise na pós-crise de Covid. Estamos aí, vamos viver um novo mundo e agora é difícil dizer como que ele será, mas com certeza será diferente, né? Então é importante manter isso na visão para conseguir tomar as decisões certas de comunicação. É importante ter um tom autêntico, qualquer tipo de comunicação que possa parecer egoísta, cega em relação ao contexto, pode gerar um caminho de aversão com difícil retorno, né? O grande desafio de hoje, com as redes sociais, é o caminho de retorno, né? Você consegue destruir uma marca no caminho, né, do consumidor para o mundo, mas é difícil fazer o caminho contrário. Então, é muito importante ter sempre um tom autêntico. Sempre que você escolher um caminho de comunicação nesse novo momento de crise, depois um reposicionamento, ou uma reconexão lá na frente, é importante ter um tom autêntico. E, por último, manter uma comunicação positiva. Lembre, ansiedade, incerteza, estresse faz com que esse consumidor esteja, possivelmente faz, né? Não dá para a gente escrever em pedra, mas possivelmente faz com que esse consumidor esteja num mood de aversão a risco, né? Então, se você tem uma comunicação positiva que se conecta com algum sentimento de recompensa, tem maiores chances de ser engajador, de ter uma comunicação engajadora, uma comunicação que se conecte com memórias, talvez memórias pré-crises, e você tem mais chances de manter uma boa comunicação, uma estratégia efetiva para posicionamento de marca, tá? Esses eram os pontos principais que eu queria trazer só para a gente pincelar um pouco da conversa de hoje. Essas são referências que vão ficar, que eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês poderem buscar, se quiserem depois. São referências do que a gente conversou. E queria agradecer pela atenção de vocês e me disponibilizo para a gente conversar agora. Obrigada, gente. Então, mais uma vez, obrigado, Janaína. Acho que essa introdução foi bastante interessante. Eu queria fazer uma primeira pergunta, mas antes eu queria fazer uma observação para todo mundo, que eu combinei com Janaína que perguntas que, de alguma forma, ela não consiga responder em função das questões de compliance da Nilce, ela vai delicadamente dizer que não pode falar. Tá? Então, para ficar mais à vontade em relação a isso.
Então, quanto mais genérico for nossa pergunta, sem perguntar especificamente sobre o negócio da Nielsen, acho que pode ser muito útil para a gente. Eu queria fazer duas, na verdade, são 3 observações, Janaína. A primeira observação é a seguinte: acho que só você pode nos ajudar a resolver esse grande mistério. Por que papel higiênico é o grande sonho de consumo nessa crise? Aqui na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, em todos os confins do mundo. Por que as pessoas correram atrás de papel higiênico? E a segunda questão que eu queria entender é que você falou assim, eu tenho que ser simples na linguagem. Significa que eu tenho que baixar o meu nível e buscar o gosto médio para falar a minha comunicação? Então, seriam esses 2 pontos que eu queria abrir. Pessoal, mais uma vez, você pode chamar a mãozinha na caixa e aí a gente libera o microfone. Bom, em relação ao papel higiênico, infelizmente eu não posso ajudar, não. Uma amiga minha perguntou isso para mim outro dia, mas por que as pessoas correm? Eu acho que tem a ver com quando a gente pensa em passar por uma crise de acesso aos produtos que são necessários para a nossa sobrevivência, a gente tende a pensar nas coisas básicas, né? E papel higiênico é uma coisa básica, né? É você conseguir se limpar, é uma coisa básica. Então, talvez tenha a ver com isso. Então, o que é muito ruim, porque se as pessoas correm para fazer isso com estocagem, vai faltar na casa de alguém, vai sobrar na casa de alguém. Então, e é difícil também fugir disso, porque a gente não sabe como se preparar para uma crise, não dá para saber o que vai acontecer. Mas eu acho que tem a ver com isso, acho que tem a ver com a primeira coisa que você pensa é, peraí, qual que é a minha necessidade básica, né? Então, tem também uma busca no Brasil, uma busca muito grande por arroz, feijão e fermento. Você não acha fermento fácil também no supermercado, né? Porque as pessoas estão preocupadas em cozinhar em casa também, né? Então, talvez tenha a ver com isso. Em relação a manter uma comunicação de fácil entendimento, quer dizer exatamente isso. Então, olha só, se você mantém uma comunicação, quanto mais complexa ela então se você tem um contexto, se o teu criativo exige que o consumidor faça 2, 3 passos para entender a sua mensagem, ele pode ser um criativo lindo, né? Super, né? Ele traz referências. Então, eu tenho uma comunicação que traz uma referência por exemplo, Don Quixote, e aí não, tem que ser mais simples, né? As comunicações, quanto mais direto ao ponto, melhor. Então, o contexto simples, então, utilizar contextos de vida que os consumidores facilmente entendem, situações de vida e do hábito que são facilmente entendíveis e que possam, e tenham relação, que sejam relacionáveis também, né? Então, que ele se veja naquilo, né? Que ele se sinta entendido, que ele consiga se conectar com aquilo por familiaridade. Isso que eu quero dizer. Quanto menos passos você exigir na sua comunicação para esse consumidor entender o que você quer dizer, melhor. Porque quando a gente tem um momento como agora, e é interessante porque é meio que ativar o sisteminha de luta ou fuga, né? Porque o sistema de luta ou fuga é um sistema muito estudado em psicologia, que é quando você está num momento de pico de estresse, põe aqui, sei lá, né? Vamos pensar alguns milhares de anos, você está, né, lá na floresta e de repente vem um predador, né? Você se depara com um felino, não sei. E assim, no momento que você tem que se defender, você tem um pico de várias coisas, né? De alguns neurotransmissores, você tem um batimento cardíaco acelerado, respiração alterada, várias respostas alteradas, né? O problema é que a gente está vivendo agora, a gente tem uma resposta crônica de luta ou fuga, né? Então, você tem alteração muito séria, de repente, em sono, em capacidade de gerar memória e tomada de decisão, né? Então, é especialmente importante manter uma comunicação simples, que o consumidor se sinta acolhido, que ele sinta conexão com o que ele está vendo. É nesse sentido que eu quero dizer que a comunicação precisa ser simples, precisa ser relacionável. Ela vai ser mais relevante se ela conseguir manter essa conexão próxima e fácil com o consumidor.